Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Pedro e eu trabalhei na segurança de solo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, GRU, por 5 anos. O aeroporto é uma cidade que nunca dorme, mas entre 020 e 050 da manhã, ele entra em um estado de limbo. É o turno da faxina e da manutenção, onde os corredores de mármore ficam desertos e a iluminação é reduzida ao essencial. O silêncio que cai sobre os terminais é pesado, cheio de ecos e luzes frias. Meu posto naquele inverno era na área de embarque internacional, no Terminal 2. Eu fazia a ronda a cada 45 minutos. Naquela noite, a névoa estava densa lá fora. Eu estava no mezanino, olhando para as esteiras de check-in vazias, quando a minha atenção foi para o portão 35. O portão 35 era conhecido pelos funcionários. Não por histórias, mas por um certo sentimento. Era sempre o mais frio. E ele ficava bem na ponta do terminal, isolado. Eu cheguei ao portão 35 por volta das 03h15. A sala de espera estava completamente vazia. As fileiras de cadeiras azuis de plástico brilhavam sob a luz de emergência. A tela de status de voo estava preta, exceto por um pequeno texto branco no canto. Voo cancelado. Eu comecei a minha varredura de rotina. Chequei as lixeiras, olhei atrás dos balcões. Quando cheguei perto da janela de vidro que dava para a pista, senti o frio familiar, mas estava mais intenso que o normal. E então eu ouvi o som. Não foi um som alto, foi o som de papel sendo arrastado no chão. Vinha da área de assentos. Eu congelei. Apontei minha lanterna tática que cortou a escuridão. Não havia nada se movendo, mas no centro da fileira da frente havia algo no chão. Era um passaporte vermelho aberto. Eu sabia que não era para ter nada ali. A limpeza era rigorosa. Eu me aproximei devagar. Quando me abaixei para pegá-lo, senti o cheiro. Não era cheiro de ar-condicionado. Era um cheiro estranho, químico, parecido com o de ozônio misturado com cinzas molhadas. Um cheiro de lugar que foi queimado e depois inundado. Peguei o passaporte. Estava aberto na página de identificação. A foto era de um homem de meia idade, com um bigode ralo e um olhar cansado. Eu li o nome, mas não me lembro agora. A memória está protegida pelo medo. O detalhe mais macabro era o carimbo de embarque. Estava carimbado com a data de 17 de julho de 1996. Há décadas. De repente, senti que não estava mais sozinho. Eu girei, olhei para as cadeiras. Na fileira do fundo, na escuridão, eu vi uma silhueta, uma figura sentada com a cabeça baixa, vestindo roupas que pareciam datadas. Um casaco de nylon, a calça folgada. "Ei, identificação!" Eu gritei, apontando a lanterna. A figura não se moveu. Eu comecei a avançar. "Documentos, identificação!" A figura levantou a cabeça. A luz da lanterna a atingiu. Eu não vi um rosto. Onde deveria estar a pele, havia apenas uma estrutura carbonizada e enrugada, como se a pessoa tivesse sido exposta a um calor extremo. Não havia olhos, mas 2 cavidades pretas me encaravam. O cabelo estava queimado e o queixo estava inclinado em um ângulo estranho, como se o pescoço estivesse quebrado. Eu soltei um grito mudo e joguei o passaporte para o chão. Aquela coisa não falou, mas eu senti a presença dela me esmagando e uma única palavra ecoou na minha cabeça, fria e metálica: o voo. Eu corri. Eu corri como nunca corri na vida, sem olhar para trás, deixando meu rádio e meu procedimento para trás. Corri até chegar ao posto central, ofegante. Quando o meu supervisor, o sargento Alves, me viu, ele estava pálido. "Pedro, que houve? O rádio parou de funcionar." Eu não consegui falar. Apenas apontei na direção do portão 35. Alves, um veterano, foi até o portão. Ele voltou 2 minutos depois, com o rosto de quem viu algo que não devia.
Não tem nada lá, garoto, ele disse, mas o tom era mais um comando do que uma afirmação. Apenas o seu passaporte. Você o derrubou. Ele me entregou o passaporte fechado. Eu olhei. Estava na página de identificação. O homem na foto parecia normal, mas a data de carimbo de embarque não era 1996. Era a data do dia, e o voo cancelado na tela de status havia sido substituído por voo embarque imediato. Alves me dispensou do turno. No dia seguinte, procurei a ficha do portão 35. Descobri que, em 17 de julho de 1996, um voo que partia daquele portão caiu logo após a decolagem devido a uma falha mecânica e um incêndio a bordo. O voo estava lotado. O homem do passaporte era uma das vítimas que nunca conseguiram embarcar. Eu pedi demissão na semana seguinte. Hoje, não entro em aeroportos de madrugada. E sempre que vejo um painel de voo com voo cancelado ou embarque imediato, o cheiro de ozônio e cinzas volta. E eu sei que em algum lugar um passageiro perdido ainda está esperando o seu embarque final. Até hoje eu não sei o que aconteceu naquela madrugada. E, sinceramente, prefiro acreditar que foi o cansaço extremo. Mas eu sei o que vi. Meu voo da Latam estava atrasado. De novo. O aeroporto de Brasília, às 2h40 da manhã de uma quarta-feira, já é um lugar melancólico. Mas com um atraso de 4 horas, ele se torna um purgatório de aço e vidro. Eu estava no portão 18, jogado num daqueles assentos de metal desconfortáveis, tentando ler um livro. A maioria dos passageiros do meu voo tinha desistido e ido para o saguão principal procurar café. Onde eu estava, restavam apenas eu e uma senhora dormindo com a boca aberta, 3 portões adiante. Foi então que notei o silêncio. Não o silêncio normal de um aeroporto de madrugada, aquele zumbido baixo do ar-condicionado, o clique distante de um salto no piso, o bip longínquo de um carrinho elétrico. Não, era um silêncio absoluto, como se alguém tivesse colocado o mundo no mudo. Levantei a cabeça do livro. O ar parecia mais denso, mais pesado. As luzes fluorescentes do corredor pareciam vibrar, embora não fizessem barulho algum. A senhora, 3 portões adiante, não estava mais lá. Senti um arrepio que começou na nuca e desceu pela coluna. Fiquei de pé. Minhas botas de sola de borracha não fizeram um único ruído no piso encerado. Parecia que eu estava flutuando. Olhei para o longo corredor, vazio. As esteiras rolantes, paradas. As lojas de duty free, escuras. Mas o mais estranho era o painel de voos. As letras e números vermelhos e verdes não estavam parados. Eles estavam derretendo, como se o calor os estivesse deformando, escorrendo lentamente pela tela preta. O voo TAM 3h45, embarque, parecia estar chorando tinta digital. Meu coração não batia no peito. Eu o sentia, uma pressão surda, mas não ouvia a pulsação. O pânico começou a subir, mas era um pânico mudo. Decidi andar até o banheiro, precisava jogar água no rosto. O cansaço estava me pregando peças. Passei pela frente de uma loja de perfumes fechada. Os vidros escuros refletiam o corredor vazio, exceto por mim e por ele. No reflexo, uns 20 metros atrás de mim, havia um homem parado. Ele usava um uniforme de piloto, mas não um moderno. Era um uniforme antigo, talvez dos anos 70, azul claro, com um cap de abas curtas. Ele estava perfeitamente imóvel, me observando. Parei. Meu sangue gelou. Eu não queria virar. Eu estava olhando para ele através do reflexo da loja. Ele não se mexia. Ele apenas olhava, seus olhos pareciam vazios, como 2 buracos escuros sob a sombra do cap. Contei até 3. Virei-me rápido. Não havia ninguém. O corredor estava vazio, silencioso, estéril. Corri para o banheiro. O sensor automático abriu a porta sem um silvo. Lá dentro, o silêncio era ainda pior. Era opressor.
As luzes brancas pareciam sugar qualquer cor do ambiente. Fui direto para a pia. Abri a torneira automática. A água jorrou e não fez barulho. Observei hipnotizado. O fluxo de água saía da torneira e atingia a louça branca da pia em completo e absoluto silêncio. Nenhuma gota, nenhum splash. Era como assistir a um filme sem som. Levantei os olhos para o espelho, acima da pia. Ele estava lá, o piloto. Ele não estava atrás de mim, ele estava na última cabine do banheiro, refletido no espelho. A porta da cabine estava entreaberta e ele estava espiando pela fresta. Eu via apenas metade do seu rosto. A pele era pálida, quase cinza, como argila molhada. E ele estava sorrindo. Era o sorriso mais terrível que eu já vi. Não era um sorriso de alegria ou sarcasmo. Era um sorriso de propriedade, como se ele estivesse olhando para algo que lhe pertencia. Eu queria gritar. Abri a boca. Nada saiu. Nenhum som. O ar não vibrava. No espelho, lentamente, a mão dele saiu pela fresta da cabine. A mão não parecia sólida. As bordas tremiam, como a estática de uma TV antiga. Ele não usava luvas. A mão cinzenta começou a fazer um gesto. Ele estava me chamando. Um movimento lento do dedo indicador. Venha. Eu estava colado no chão. Meus olhos fixos no espelho. Atrás do meu próprio reflexo no espelho, a porta do banheiro, a que dava para o corredor, se abriu sozinha. Um menino de uns 7 anos entrou. Ele usava um pijama listrado e segurava um ursinho de pelúcia sem um olho. Ele também não fazia barulho. Ele deslizou pelo chão. O menino parou ao meu lado. Ele não olhou para mim. Ele olhou para o espelho, direto para o piloto na cabine. Então, o menino sorriu. O mesmo sorriso largo, imóvel e morto. Ele levantou a mãozinha e apontou. Não para o piloto. Ele apontou para mim. No instante em que o dedo dele me tocou no espelho, o mundo explodiu. O som voltou com a força de uma onda. O rugido do ar-condicionado. O beep da última chamada do meu voo ecoando pelo corredor. O splash da água batendo na pia com uma força inacreditável. Eu gritei, um grito agudo que finalmente saiu. Virei-me, o banheiro estava vazio. A cabine do fundo estava fechada. O menino tinha sumido. Saí tropeçando do banheiro. O corredor estava cheio de gente. A senhora que estava dormindo roncava alto. Os painéis de voo estavam normais. TAM 3045, última chamada. Corri para o portão, entreguei meus documentos para a atendente, que me olhou com irritação pelo atraso. Entrei no avião. Sentei na minha poltrona, 22C, tremendo tanto que mal conseguia afivelar o cinto. Enquanto o avião taxiava, olhei pela janela para o terminal escuro. Não vi nada, exceto por um segundo, no vidro da janela do portão 18, um reflexo que não deveria estar lá. Um cap de piloto, quase apagado, observando o avião partir. Eu ainda viajo muito a trabalho, mas agora eu faço uma coisa. Eu nunca, jamais, fico sozinho em um portão de embarque depois da meia-noite. E eu nunca olho para os espelhos do banheiro por mais tempo que o necessário. Eu não devia ter aceitado aquela conexão. O voo de Dallas chegou atrasado em Miami e perdi minha ponte para o Rio. A companhia me encaixou num voo que só sairia às 4h05 da manhã. Isso me deixou preso no Terminal J do Aeroporto Internacional de Miami. Se você já esteve lá nesse horário, sabe do que estou falando. É um aquário, silencioso, limpo demais, e as luzes fluorescentes parecem sugar a cor do mundo. Eu estava exausto. O terminal estava quase deserto, exceto por alguns funcionários de limpeza e 1 ou 2 outros passageiros dormindo em posições impossíveis, longe de mim. Eu estava perto do portão J17, olhando pela janela gigantesca a escuridão da pista, pontilhada por luzes azuis distantes. O primeiro sinal foi sutil, a esteira rolante. A longa esteira rolante que corria pelo meio do corredor parou. Não houve um solavanco, um rangido de freio ou um aviso automático.
Ela simplesmente cessou o movimento, como se a pessoa assistindo ao filme da minha vida tivesse apertado pause apenas naquele objeto. Eu pisquei. O ar que antes circulava com o zumbido baixo do ar-condicionado ficou pesado, parado, estagnado. Senti um cheiro estranho. Não era fumaça ou comida. Era metal, como o cheiro de moeda velha ou sangue seco. Levantei-me da cadeira de metal. Meus pés, calçados com tênis de sola de borracha, tocaram o piso de cerâmica polida. E não fizeram barulho. Foi aí que o pânico começou a borbulhar. Tentei limpar a garganta. Senti a vibração no meu peito, mas nenhum som saiu. Era como gritar debaixo d'água. O aeroporto inteiro tinha sido colocado no vácuo. Olhei para o painel de voos acima do meu portão. As letras vermelhas que diziam Rio de Janeiro, GIG 405M, atrasado, começaram a falhar. Elas não piscaram. Elas pareceram derreter. As letras escorreram pela tela preta, deixando rastros digitais que pingavam lentamente até o fundo do painel, desaparecendo. A tela ficou preta. Eu estava sozinho, completamente sozinho. Os outros passageiros que dormiam haviam sumido. As cadeiras estavam vazias. Não, eu não estava sozinho. Lá no fundo do corredor, onde o Terminal J começa, perto do controle de segurança, eu vi movimento. Era um funcionário, um daqueles que dirigem os carrinhos elétricos de transporte. Ele vinha na minha direção, mas ele não estava dirigindo um carrinho. Ele estava andando. E ele estava andando errado. Seus movimentos eram fluidos demais, como se ele estivesse sendo puxado por uma corda invisível. Seus pés deslizavam pelo chão sem esforço, numa velocidade constante e sobrenatural. Ele não balançava os braços. Eles estavam rígidos ao lado do corpo. Ele ainda estava a uns 100 metros de distância, mas eu podia vê-lo claramente sob as luzes brancas. Ele usava o uniforme azul do aeroporto, mas ele estava olhando para cima. Ele deslizava na minha direção, mas seu rosto estava totalmente virado para o teto, o pescoço dobrado para trás em um ângulo que faria um osso quebrar. Eu me virei para correr na direção oposta, para o fim do terminal, e bati em algo. Era outro funcionário. Este estava parado a centímetros de mim. Tinha o uniforme laranja da equipe de solo. Ele estava ali o tempo todo, mas eu não o tinha visto. Ele também estava olhando para cima. O rosto pálido, os olhos arregalados e leitosos, a boca ligeiramente aberta como um peixe morto. Eu recuei, tropeçando. Minha boca se abriu no que deveria ser um grito. O silêncio era tão absoluto que eu podia sentir a pressão do ar nos meus tímpanos. O homem de uniforme laranja começou a se mover. Lentamente, ele baixou a cabeça. Não foi um movimento humano. Foi como uma dobradiça enferrujada sendo forçada. Quando seu rosto finalmente apontou para mim, eu vi. Seus olhos. Não havia íris. Eram apenas esferas brancas e opacas. E ele estava chorando. Mas não eram lágrimas. O que escorria de seus olhos leitosos eram linhas grossas e escuras. Tinta, a mesma tinta preta que eu vi escorrendo dos painéis digitais de voo. Ele levantou a mão. Eu corri. Passei por ele, correndo pelo corredor silencioso. Era a sensação mais horrível. Eu corria com toda a minha força, mas parecia que eu estava me movendo em câmera lenta. Meus pulmões queimavam, mas eu não conseguia ouvir minha própria respiração. Olhei para trás. O homem de uniforme laranja estava parado onde eu o deixei. Mas o primeiro, o de uniforme azul, estava mais perto. Ele ainda deslizava, ainda olhando para o teto. E agora havia outros. Eles saíam das portas de serviço, dos banheiros, das lojas fechadas, funcionários de limpeza, comissários de bordo, até mesmo um piloto. Todos se moviam da mesma maneira, deslizando sem som, com os rostos virados para o teto. Eles não estavam correndo atrás de mim. Eles estavam convergindo, como se eu fosse um centro magnético. Eu estava perto das grandes janelas de vidro que davam para a pista. Parei, ofegante, procurando uma saída.
Foi quando eu vi meu reflexo. Eu estava lá, pálido, aterrorizado. Mas no vidro eu vi algo atrás de mim. O piloto. Ele estava bem nas minhas costas. Eu não o senti chegar. Virei-me. Ele estava a centímetros do meu rosto. Alto, uniforme impecável. O cap de capitão lançava uma sombra sobre seus olhos. Mas eu podia ver sua boca. Ela se abriu e continuou se abrindo, mais larga do que qualquer mandíbula humana poderia. A pele do seu rosto se esticou, repuxada, até que sua boca era um buraco negro e vertical que ia do queixo até a testa. Um vazio perfeito. Não havia dentes, não havia língua, apenas um abismo. E de dentro dele eu senti, não um som. Eu senti uma pressão. Um vácuo que tentava sugar o ar, a vida, de dentro de mim. O cheiro de metal velho e ozônio era avassalador. Eu levantei minha mala de mão, meu único instinto, e a balancei contra ele. O impacto, o som foi ensurdecedor. O bang do plástico da minha mala batendo no vidro da janela do terminal. O mundo voltou. O zumbido do ar-condicionado. O anúncio distante de um voo para Bogotá. O clique-clique da esteira rolante, que agora funcionava perfeitamente. Eu estava no chão. Minha mala de mão estava caída ao meu lado. A janela estava intacta. O corredor estava vazio, exatamente como antes. O funcionário do carrinho elétrico passou por mim, dirigindo o carrinho, e acenou com a cabeça. Quase na hora, meu amigo. Bom voo. Eu não respondi. Embarquei no avião tremendo, sentei-me na janela e não desviei o olhar da cabine até fecharem a porta. Enquanto o avião taxiava, olhei para o terminal J, agora escuro. As luzes do portão J17 estavam apagadas. Mas por um segundo, juro que vi. Parados em frente ao vidro, lado a lado, um piloto e um homem de uniforme laranja. Eles não estavam olhando para o teto. Eles estavam olhando diretamente para mim. Meu nome é Jonas. Por 6 anos eu trabalhei no setor de bagagens do aeroporto de Confins, em Minas. Não na segurança do raio-x, lá em cima com os passageiros. Eu trabalhava no submundo do aeroporto, o lugar que ninguém vê, a triagem de bagagens. É um labirinto de esteiras de metal, túneis escuros e luzes fluorescentes que piscam. O ar lá embaixo é parado, pesado com o cheiro de borracha queimada das esteiras, querosene de avião e, de alguma forma, poeira de mala velha. Meu trabalho era no turno da madrugada, da meia-noite às 6. É o turno mais estranho. Os voos internacionais chegam e o fluxo de malas é constante, mas você quase não vê gente. É só você e o barulho interminável das esteiras roncando. Naquela noite, uma terça-feira de inverno, o frio estava cortante. Eram umas 3h40 da manhã. O fluxo do voo de Lisboa tinha acabado de passar e um silêncio pesado caiu sobre o setor. Eu estava monitorando a esteira 7, que trazia as bagagens de um voo doméstico de Manaus. Eu estava cansado, tomando um café frio na minha cabine de controle, quando vi a mala. Ela se destacou imediatamente. Em meio a dezenas de malas pretas e cinzas de rodinha, veio ela. Uma mala de couro marrom escura, antiga, do tipo que não se fabrica há uns 50 anos. Estava gasta, com os cantos reforçados em latão e não tinha rodinhas. Tinha também um cheiro estranho. Mesmo a metros de distância, eu senti um cheiro doce e enjoativo, como carne deixada ao sol, misturado com um cheiro químico de formol. A mala parou bem na minha frente, na área de desvio manual. Não tinha etiqueta de voo, não tinha nome. Ótimo, murmurei, achando que era só mais uma bagagem perdida que eu teria que catalogar. Peguei meus guantes de borracha grossa. Quando toquei a mala, eu recuei. Ela estava morna. Não morna de sol, morna como pele. Uma umidade estranha parecia sair do couro gasto. Hesitante, tentei levantá-la. O peso estava errado. Não era pesada como roupas, era um peso denso, mas desbalanceado, como se algo lá dentro estivesse se deslocando.
Coloquei-a na balança de inspeção. 23 quilos. Seguindo o protocolo para bagagem não identificada, eu tinha que abri-la para inspeção. Foi aí que notei os fechos. Eram de latão, mas estavam selados. Não com um cadeado, mas com cera vermelha, como um selo de carta antigo. Enquanto eu examinava a cera, senti a mala vibrar. Não foi uma vibração de máquina, foi um único pulso, lento e abafado. Como um coração batendo devagar. Bum, bum. Eu larguei a mala. Meu coração disparou. Olhei em volta. O galpão estava vazio, exceto pelo zumbido das luzes. Eu estava branco de pavor. Chamei meu supervisor, o Ademar, pelo rádio. Ademar, desce aqui na 7. Tem uma bagagem estranha. Estranha como, Jonas? A voz dele chiou de volta irritada. Ela tá quente e não tem etiqueta. Ouvi ele bufar no rádio. Tô indo. Enquanto eu esperava, não consegui tirar os olhos da mala. O cheiro de formol e carne estava mais forte, me dando náuseas. Eu olhava para os selos de cera vermelha. Então, eu vi. Na superfície do couro úmido da mala, uma marca escura começou a se formar. Como tinta se espalhando em papel molhado. Começou no centro e se expandiu, formando um contorno. Era uma mão. Uma mancha úmida no formato de uma mão pequena, com os dedos espalmados, se formou do lado de dentro da mala, pressionando o couro. Eu não conseguia gritar. Eu estava paralisado. A mancha da mão se moveu. Os dedos se arrastaram lentamente pelo couro, deixando um rastro úmido. E então outra mão apareceu ao lado dela. Bum! 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 Os pulsos lá dentro estavam mais rápidos agora. A mala inteira começou a tremer suavemente sobre a mesa de metal. Eu me arrastei para trás, derrubando minha cadeira. Ademar chegou na plataforma acima de mim. Jonas, que porra é essa? Por que você tá no chão? Eu só consegui apontar. A mala! Ademar, olha a mala! Ele desceu as escadas de metal correndo. Quando ele chegou perto da mesa, as manchas de mão tinham sumido e a mala estava parada. O cheiro, no entanto, era sufocante. Que cheiro de carniça é esse? Ele rosnou, puxando um estilete. Não abre! Eu gritei, a voz finalmente saindo. Ele me ignorou. É só um idiota tentando contrabandear peixe. Já vi isso antes. Ele cortou os selos de cera. No momento em que a lâmina rompeu o último selo, o ar ficou parado. O zumbido das esteiras pareceu sumir. Ademar abriu a tampa. Ele olhou para dentro. Ele não gritou. Ele apenas soltou o estilete, que caiu no chão sem fazer barulho. O rosto dele perdeu toda a cor. Ele deu um passo para trás, depois outro, os olhos vidrados no conteúdo da mala. Jonas, ele sussurrou a voz trêmula. Chama a federal. Agora. Eu me aproximei com o terror me corroendo. O que podia ser tão ruim? Olhei para dentro da mala. Não era peixe, e não era um corpo. O interior era forrado de veludo preto manchado, e lá dentro, nadando em um líquido espesso e escuro, havia dezenas, talvez centenas, de olhos. Olhos humanos de todas as cores, e eles estavam todos abertos. No instante em que a luz da fluorescente bateu neles, todos os olhos, como um cardume, viraram-se em uníssono e focaram em mim. Eu pedi transferência no dia seguinte. Ademar se aposentou por invalidez 2 meses depois. Ninguém nunca soube de onde veio aquela mala. Mas eu sei de uma coisa. Até hoje, eu não consigo ficar em um lugar silencioso por muito tempo, porque quando fica quieto demais, eu começo a sentir o cheiro de formol e a ouvir aquele pulso lento vindo de algum lugar que eu não posso ver. Meu nome é Marcos. Por 8 anos, eu trabalhei no que chamamos de operações de solo no aeroporto do Galeão, no Rio. Não é um trabalho glamouroso. Meu turno era o mais solitário de todos. A varredura de pista, das 01h às 04h da manhã. É nesse intervalo que o aeroporto quase morre.
É quando eu pego o caminhão de inspeção, um veículo pesado com luzes potentes, e dirijo lentamente pelas pistas de pouso e de taxiamento, procurando o que chamamos de FOD, Foreign Object Debris. Qualquer parafuso solto, um pedaço de pneu, um pássaro morto, qualquer coisa que possa ser sugada pela turbina de um avião e causar uma catástrofe. É um trabalho de solidão absoluta. É só você, o ronco baixo do motor a diesel do caminhão e quilômetros de concreto escuro. O prédio do terminal, a essa distância, parece um transatlântico adormecido, brilhando fracamente a quilômetros de distância. A noite em questão era um agosto típico do Rio, úmido, frio e com uma névoa pesada vindo da Baía de Guanabara. Uma daquelas névoas que engolem a luz e o som. A visibilidade era péssima, talvez uns 50 metros à frente, e é por isso que a pista principal estava fechada. Só eu estava autorizado a estar ali. Eu dirigia devagar pela pista 1028, a mais antiga do aeroporto. Os faróis do caminhão cortavam a névoa, e o mundo era apenas aquele pequeno cone de luz branca. De acordo com o procedimento, parei o caminhão na intersecção Charlie para fazer uma inspeção a pé. Desliguei o motor. O silêncio que caiu foi imediato e opressor. Não havia vento, não havia o som distante da cidade. Apenas o tique-tique do motor esfriando e o meu próprio fôlego, que criava uma nuvem branca no ar gelado. Comecei a andar, varrendo o chão com minha lanterna tática, uma daquelas de feixe muito forte. O cheiro era o de sempre, concreto molhado, querosene e o cheiro salgado do mangue próximo. Mas então um outro cheiro cortou o ar. Era inconfundível. Era o cheiro de fogo recém-apagado. Não fumaça de cigarro, mas cheiro de cimento queimado, plástico derretido e metal superaquecido. E algo mais por baixo, um cheiro adocicado e rançoso como carne cozida. Eu gelei. Fogo na pista? Eu seria o primeiro a saber. O alarme da torre teria soado. Segui o cheiro, que ficava mais forte a cada passo. Apontei a lanterna para a beira da pista, onde o asfalto encontra a grama. Meu feixe de luz bateu em algo. Era uma mala de rodinhas, ou o que sobrou dela. Estava preta, derretida, a carcaça de plástico fundida em uma massa disforme, e estava fumegando. Uma leve fumaça branca subia dela, dissipando-se na névoa. Eu me aproximei, incrédulo. Ajoelhei-me. O concreto ao redor da mala estava quente, quente o suficiente para eu sentir através da sola da minha bota. Isso tinha acabado de acontecer. Base, aqui é pista 2, eu disse no meu rádio de ombro, minha voz tremendo. Estou na intersecção Charlie. Tenho um objeto em chamas na pista. Parece bagagem. A resposta do meu supervisor, Gil, foi imediata e confusa. Negativo, pista 2. Os sensores térmicos estão limpos. Não há nada aí. Repita sua posição. Estou aqui, Gil. Estou vendo. Está quente. Tem... Espera. Levantei a lanterna. A névoa parecia mais densa agora, mas eu via outras coisas. Pequenos destroços pretos espalhados pela grama. Um pedaço de metal azul, talvez da fuselagem, e a uns 3 metros da mala, um único sapato social feminino. O salto quebrado, a ponta chamuscada. Aquilo era um local de acidente. Gil, eu disse no rádio, isso é um acidente. Tem destroços por toda parte. O rádio ficou mudo por uns 10 segundos. Um silêncio tão longo que pareceu uma eternidade. Marcos... A voz de Gil voltou, e ele nunca me chamava pelo primeiro nome. Largue tudo, volte para o caminhão, agora. Mas, senhor, e se houver... Agora, Marcos, isso é uma ordem direta. O pânico na voz dele me atingiu como um soco. Eu me levantei de um salto e comecei a correr de volta para o caminhão. E foi quando eu a vi. Parada no meio da faixa central da pista, bem onde a luz do meu caminhão parado a iluminava, estava uma mulher. Ela usava um uniforme azul marinho de comissária de bordo, mas estava rasgado e encharcado. O cabelo estava grudado no rosto.
Ela estava parada, de costas para mim, olhando para a escuridão da pista, como se esperasse um avião que nunca chegaria. Senhora! Eu gritei, parando de correr. A senhora está bem? Como chegou aqui? Ela se virou. Ela se virou lentamente e a luz dos faróis a atingiu em cheio. Eu queria ter gritado, mas minha garganta travou. O rosto dela não era um rosto. Estava queimado. A pele era uma máscara negra e rachada. Os lábios tinham derretido, expondo os dentes. E os olhos? Não havia olhos, apenas duas órbitas ocas que pareciam sugar a luz. Ela levantou um braço lentamente, a manga do uniforme grudada na pele carbonizada. Ela não apontou para mim. Ela apontou para o céu, para o caminho escuro de onde o avião deveria ter vindo. Ela abriu a boca queimada. Nenhum som saiu. Mas eu ouvi. Eu ouvi dentro da minha cabeça, como uma transmissão de rádio fantasma, cheia de estática. Era a voz de um piloto gritando em desespero. Mayday! Mayday! Fogo no porão de carga! Perdemos a hidráulica! Declarando emergência, tentando a 1028. Não vamos conseguir! Não vamos! A voz foi cortada por um som agudo de alarme e depois silêncio. A mulher queimada começou a andar na minha direção. Um passo, depois outro, arrastando um pé. Eu não esperei. Eu me joguei dentro do caminhão, dei a partida com as mãos tremendo e acelerei pela pista de taxiamento sem nem olhar para trás. Cheguei na garagem do hangar de manutenção em tempo recorde, quase batendo o caminhão. Gil estava me esperando na porta com um copo térmico na mão. Ele parecia não ter dormido em dias. Ele me entregou o copo. Era café, forte e amargo. Gil, o que diabos foi aquilo? Eu consegui dizer. Ele olhou para a névoa que cobria o pátio. Você viu, não viu? O voo 401. Que voo? Não houve acidente no galeão. Houve, ele disse a voz baixa. Faz muito tempo. Anos 80, um cargueiro. Pelo menos é o que disseram que era. Pegou fogo na aproximação final. Caiu exatamente onde você estava. Explodiu. Não sobrou nada. Nem ninguém. Ele tomou um gole do seu próprio café. A história foi abafada. Muito rápido. Mas a pista lembra. Em noites de névoa como esta, eles tentam pousar de novo. E de novo. E a comissária? Eu sussurrei. Gil olhou para mim e os olhos dele estavam tristes. Cargueiro, Marcos. Aquele avião estava cheio de gente e ela só está tentando avisar o piloto que eles não vão conseguir. Pedi demissão na semana seguinte. Hoje eu trabalho em um escritório, longe de qualquer pista, mas às vezes, quando chove à noite e eu sinto um cheiro fraco de fumaça, eu ainda ouço aquela estática no fundo da minha mente. E a voz gritando Mayday,